Deixa eu te perguntar, por que você investe o seu dinheiro ao invés de simplesmente guardar ele em um cofre na sua casa? Provavelmente você vai me dizer que você faz isso para o seu dinheiro ter algum rendimento e principalmente para você se proteger da inflação, que é a desvalorização do nosso dinheiro que acontece todos os anos. E você tá correto em pensar assim, eu confesso que eu também só pensava assim até há pouco tempo atrás. Mas existe um outro risco além da inflação que talvez você não conheça, que pode corroer o seu patrimônio da mesma forma, que é o risco de você ter todo o seu patrimônio somente no Brasil em reais. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 motivos pelos quais você também deveria investir no exterior além de investir no Brasil. Motivo número 1, proteção contra o risco Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar sobre risco Brasil em algum outro lugar, mas pode ser que você não tenha total compreensão do que é isso. A gente sabe que o Brasil tem um histórico grande de instabilidade política e econômica, altas taxas de juros, inflação, crises fiscais. No passado já vivemos uma época de superinflação, confisco do dinheiro das pessoas, então é normal que todo investidor, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, tenha o viés doméstico, ou seja, a preferência de investir em ativos do próprio país que ela mora. E isso é um problema até mesmo para quem mora em países mais estáveis, digamos assim, mas com certeza é um problema muito maior para quem mora em países como o nosso, o Brasil. O Brasil é um país emergente, que historicamente tem todos esses problemas, então você ter pelo menos uma parte do seu patrimônio fora do Brasil serve como uma proteção para esses problemas e problemas até maiores que podem acontecer. A gente não sabe se a gente vai viver novamente uma hiperinflação, um confisco do dinheiro das pessoas como já aconteceu no passado. É provável que isso não aconteça mais, mas a gente não pode garantir que coisas como essas não vão acontecer mais. A gente tem exemplos recentes em países próximos como a Argentina que viveu uma superinflação. Por isso que é importante ter pelo menos parte do seu patrimônio fora do Brasil para que ele não fique 100% alocado apenas em um país. Eu não defendo a ideia de você ter 100% do seu patrimônio fora do país. Eu gosto da diversificação, eu gosto sim de ter parte do meu patrimônio em ações do Brasil, fundos imobiliários, renda fixa aqui no Brasil, mas eu acho bastante prudente ter uma parte do patrimônio sim fora do Brasil, porque quando o seu patrimônio está 100% no Brasil, tudo que você tem está sujeito a uma única regulação de um único país. Então qualquer mudança drástica que tenha nessas regulações vai afetar 100% do seu patrimônio. Vou te dar um exemplo. Imagine um homem chamado Juan. O Juan trabalhou a vida inteira, se esforçou para ganhar mais do que ele gastava, economizou, investiu todos os meses e ao longo dos anos o Juan ficou milionário na moeda do país dele. Só que o Juan é venezuelano, então ele se tornou milionário em uma moeda que hoje não vale quase nada. Obviamente que eu não tô dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela, a nossa economia é muito mais diversificada, muito maior do que a da Venezuela, mas eu só tô aqui te mostrando que às vezes nós aqui dentro do nosso país a gente não enxerga o viés doméstico. Mas se eu falar que uma pessoa que mora em outro país, ainda que seja um país desenvolvido, se eu falar para você que um investidor da Austrália tem 100% do seu patrimônio investido somente em ativos na Austrália e nada em nenhum outro país do planeta inteiro, a gente vai achar isso esquisito. Mas muitas vezes a gente não enxerga que a gente tá cometendo o mesmo erro, deixando 100% do nosso patrimônio apenas aqui no Brasil. E eu acho legal a possibilidade de você comprar ativos internacionais direto na sua corretora do Brasil, para você entender a dinâmica dos investimentos internacionais. Eu também comecei assim. Quem acompanha aqui a carteira do canal sabe que a parte internacional do meu patrimônio está em uma ETF na minha corretora do Brasil mesmo. É uma ótima forma de você começar, mas eu entendo que com o tempo o caminho natural de todo investidor, principalmente conforme o patrimônio vai crescendo, é ele fazer essa diversificação internacional diretamente no exterior, para não ter todos os ovos na mesma cesta e proteger o seu patrimônio. Motivo número 2, investir no exterior realmente exige pouco dinheiro. Seria normal se para você investir aqui no Brasil você precisasse de pouquinho dinheiro e para investir no exterior você precisasse enviar valores maiores, mas na prática o que acontece é exatamente o oposto, porque para você investir no exterior você consegue comprar qualquer ativo a partir de $1. Por que isso acontece? Porque a bolsa americana ela não funciona no sistema de cotas como aqui no Brasil, em que você tem que comprar cotas de um ativo que tem um valor pré-determinado e alguns ativos são bem caros. Já na bolsa americana eles vendem os ativos fracionados. É parecido com quando você vai comprar criptomoedas. Não sei se você já comprou Bitcoin, por exemplo, alguma vez na sua vida. Um Bitcoin é bastante caro. Você vai comprar 0,00001 Bitcoin, um valor lá bem menor. E os ativos na bolsa americana são vendidos exatamente assim. Você compra 0,0001 da ação de uma empresa lá que você quer investir, ou de uma ETF, ou de um REIT, ou de qualquer ativo da bolsa americana. Os ativos têm um preço específico sim. Por exemplo, eu tô aqui com a ação da Google aberta aqui no Google Finanças e hoje, na data de gravação desse vídeo, ela tá custando $172. Mas lá na bolsa americana você consegue comprar essa fração e o valor mínimo é apenas $1. Diferentemente, por exemplo, do IVVB11, que é a forma mais conhecida aqui no Brasil de você se expor a ações internacionais, o
preço da cota do IVVB11 hoje tá custando R$375 e você não consegue comprar frações do IVVB11. E é até curioso que lá em 2016, quando o IVVB11 foi lançado, ele custava por volta de R$70. Olha como ele se valorizou bastante, né? Isso aqui só deixa bem claro quão importante é você se expor a ativos internacionais, né? Porque quando você se expõe a ativos internacionais, você não tá só ganhando com a valorização das empresas, você também tá ganhando com a valorização do dólar em relação ao real, que a gente sabe que no longo prazo é uma tendência, né? O dólar sempre ganha do real no longo prazo. Então, investindo no exterior, você vai estar ganhando das duas formas, com a valorização das empresas e também com a valorização do dólar em relação ao real. Por isso que o IVVB11 antes custava lá R$70 e hoje ele custa R$375. Então, para uma pessoa que quer começar hoje a investir com pouco dinheiro, só tem R$300 para aportar, ela não consegue, por exemplo, comprar uma cota do IVVB11. Mas investindo no exterior tem essa vantagem também. A partir de $1, a pessoa consegue comprar qualquer ativo na bolsa americana. Terceiro motivo, maior variedade de ativos. Só para você ter uma noção, aqui no Brasil a gente tem por volta de 400 empresas listadas, enquanto lá no exterior existem por volta de 6.000 empresas listadas. E aí você que acompanha o canal aqui pode até falar: ah, Daniel, mas você sempre fala que investir no exterior é bem melhor através de ETFs, então esse número de empresas aí nem faria tanta diferença. De fato, eu particularmente não gosto de me expor através de ativos individuais no exterior, acho muito mais eficiente o investimento através de ETFs. Mas o mercado de ETFs nos Estados Unidos também é muito maior do que no Brasil. Através da bolsa americana você consegue acessar ETFs de diversos tipos, de setores bem específicos, por exemplo, commodities, tecnologia, sustentabilidade, inteligência artificial, qualquer setor, qualquer tema que você quiser se expor através dos seus investimentos, vai existir uma ETF com liquidez para você investir lá na bolsa americana. Então você tem uma variedade, um leque muito maior de possibilidades para fazer investimentos direto lá na bolsa americana. Então vou te dar um exemplo, você tá lá fazendo seus investimentos e você chega à conclusão que o mercado de carros elétricos vai se valorizar muito nos próximos 10 anos. É só você pesquisar que você vai sim encontrar um ETF focado somente no setor de carros elétricos. E aí você vai conseguir se expor a esse tema específico, bem nichado, sem necessariamente precisar escolher uma ação individual, que é uma coisa bem mais complexa. Você pega uma cesta de empresas do setor de carros elétricos e aí você expõe uma parte do seu patrimônio a isso, esperando essa valorização aí nos próximos anos. E quem acompanha aqui o canal sabe que 30% da minha carteira já está em ativos internacionais, mas eu faço isso através de uma ETF aqui na minha corretora do Brasil. Mas em janeiro eu vou avaliar minha carteira, fazer uma leve reformulação nela, e uma das coisas que eu vou fazer é essa diversificação da parte internacional diretamente no exterior. E eu já estava com isso em mente de fazer essa diversificação direto no exterior, e eu estava procurando uma empresa parceira, e a plataforma que eu escolhi para fazer esses investimentos direto no exterior é a Nomad. Agora o canal Investir é para você ter parceria com a Nomad. Eu busquei essa parceria com eles porque eu estava procurando um lugar que fosse confiável para eu fazer meus investimentos e que eu também pudesse oferecer um benefício para você que me assiste aqui. Então, se você quiser abrir sua conta na Nomad também e fizer isso através do meu link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou então através desse QR Code, caso você esteja numa televisão, você vai ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. A Nomad é uma conta internacional para brasileiros que tem suporte totalmente em português. Eles não têm taxa nenhuma para abertura de conta, não tem taxa de manutenção, nem de corretagem, que é uma coisa muito importante. E como eu te falei, você consegue fazer investimentos lá na bolsa americana a partir de $1. Então, se você tiver interesse em abrir sua conta na Nomad também e fizer isso através do meu link que eu vou deixar aqui na descrição, ou através desse QR Code aqui, caso você esteja numa televisão, você vai ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Na prática, o que vai acontecer? O seu primeiro câmbio vai ser de graça, porque no primeiro câmbio você ganha 2% de cashback, limitado a até $20. E 2% é a taxa de câmbio que a Nomad cobra para você transformar o seu dinheiro de reais para dólares. Essa é a taxa inicial deles, mas conforme você vai usando o aplicativo da Nomad, eles têm um programa de fidelidade chamado Nomad Pass, que com o tempo você vai ganhando benefícios e essa taxa vai baixando. Ela pode chegar a até 1%. Então no seu primeiro câmbio você vai pagar esses 2%, mas você vai receber esse dinheiro de volta em forma de cashback. E agora eu vou sugerir para você esse vídeo aqui com outros 5 motivos para você investir no exterior, para você aprender um pouco mais sobre a importância de você fazer isso.